com a paz do Senhor, gente. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 7. Segunda Crônicas 7. Vamos estar lendo o versículo 12 até o versículo de número 16. Glórias a Deus. Segunda Crônicas 7, 12 a 16. Os irmãos acharam? Amém. Louvado seja o nosso Deus. Glórias a Deus. Amém? Todo mundo achou? Acompanhe a leitura comigo. Diz assim a palavra do Senhor: de noite apareceu o Senhor a Salomão. Ele disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Louvado seja o nosso Deus. Glórias a Deus. Até aqui poder sentar os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, nós podemos notar em alguns versículos atrás que agora Davi, ele intenciona no coração a construir um templo de dedicação, à adoração ao nosso Deus. Mas visto que Davi era um homem de guerra, visto que Davi era um homem que tinha muito sangue com as mãos, Deus assim não permitiu que fizesse. Mas Davi agora, ele recebe a ordenança de Deus, ele começar agora a recolher e separar ali do povo recurso para construir este templo. E templo esse no qual Deus também fala para Davi que seria o filho dele, um dos filhos dele, descendente dele. Ele não fala o nome de Salomão, ele não fala Tamar, não fala o nome de ninguém, mas ele fala que seria um dos seus filhos que construiria esse templo para Deus. E agora Davi, durante o seu reinado, ele começa agora a juntar recursos para construir esse templo. E chega um momento que agora nós vemos que Salomão ele começa a reinar. E quando Salomão começa a reinar, também arde agora no coração de Salomão construir esse templo para Deus, visto que ele já tinha os recursos separados, destinados para a construção desse templo. E Salomão agora ele começa a construir este templo para Deus. Visto que, a primeiro ponto, quando Davi intenciona a construir esse templo, nós podemos ver pela palavra de Deus que Deus se agrada. Não foi uma coisa que foi construída sem o consentimento de Deus ou sem o agrado de Deus. Somente Deus falou: não vai ser você, Davi, mas vai ser o seu descendente. Deus queria esse templo. Portanto, o que nós vamos ver aqui no decorrer da pregação nesta noite, que Deus, em concordância da construção do templo, agora quando esse templo é construído, Deus enche esse
templo da sua glória, da sua presença. E ali era o local onde se encontrava e achava de uma forma especial a presença de Deus. Nós sabemos que hoje em dia a presença de Deus está onde, irmãos? Em nós. Nós somos a presença de Deus, nós somos a arca de Deus. Para onde nós iremos, ali está a presença de Deus, porque também a Bíblia nos afirma que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, onde nós estamos, ali está Deus. Se nós estamos aqui nesta noite, a presença de Deus vai junto conosco. Esse templo vai ficar somente 4 paredes, instrumentos, cadeira, mas a presença de Deus não vai estar mais aqui, porque ela vai conosco para onde nós vamos. Se a presença de Deus está aqui nessa noite, neste local, é porque nós estamos aqui. Ainda que esse local é um local separado para adoração ao Senhor, sim, mas só tem presença de Deus quando nós chegamos aqui neste local. Se nós não chegarmos aqui, não tem presença de Deus. Louvado seja o nosso Deus. Mas naquele tempo, agora Salomão constrói esse templo para Deus. Ele constrói esse templo com muito zelo, com aquilo que haviam conquistado de riquezas melhores para o nosso Deus. Nós entendemos também que eles fazem para Deus o melhor que eles tinham. Eles entregavam para Deus o melhor que eles tinham para entregar ao nosso Deus. De uma forma que Salomão, quando ele começa a construir esse templo, e quando o templo já está lá praticamente terminado, ele tem agora uma conversa com Deus, ele tem uma oração com Deus, que vai relatado no capítulo 2, no capítulo 6, do versículo 26, 27 e 28, nós vamos ler. Porque esse versículo nós vamos ler aqui é resposta do qual nós lemos, é Deus respondendo. Salomão ele pede uma coisa a Deus e Deus responde ao que Salomão pediu. Então ele fala no capítulo 6, versículo 26, 27 e 28, ele fala assim: quando os céus se cerrarem e se não houver chuva por teu povo pecado contra ti, e se eles orarem neste lugar e confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu-los do céu e perdoa o pecado de teu servo e do teu povo de Israel, ensinando-lhe o bom caminho, e que andem e dá chuva na tua terra, e deste em herança teu povo. 28. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhoto e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem do teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, estendendo as mãos para o rumo dessa casa. Aí ele fala, Salomão pedindo a Deus: ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo os teus caminhos, que lhe conheceres o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Louvado seja o nosso Deus. Agora, Salomão, com intimidade com Deus, ele pedindo a Deus: Deus, esse tempo nós fizemos para o Senhor, nós fizemos em santificação ao Senhor, um local separado para adoração. E agora, quando o povo ele se reunir a buscar o Senhor, ainda quando o Senhor tem enviado peste, ainda quando o Senhor não enviar chuva, ainda quando o Senhor não mandar provisão, mas se esse povo se reunir neste local e buscar a tua face, o Senhor possa ouvir do céu e perdoar os seus pecados e mandar provisão para esse povo. Louvado seja o nosso Deus. Porque nós entendemos que presença de Deus é lugar de provisão para a nossa vida. Mas para ter essa provisão para a nossa vida, é necessário o que o texto nos fala: nós orarmos, nós nos humilharmos perante o nosso Deus, porque Deus ele ouve dos céus. Louvado seja o nosso Deus. Às vezes nós olhamos para nós e pensamos: não tem adiantado de nada eu orar, não tem adiantado de nada eu buscar a face de Deus, porque eu não estou vendo a provisão de Deus. Mas nós temos que entender que a provisão é de Deus, então é no tempo de Deus.
Porque nós nos frustramos porque não acontece da forma e no momento que nós queríamos, não é do nosso agrado, não é da nossa forma, não é do nosso jeito, mas Deus, o Deus provedor e soberano, sabemos que a vontade dele é soberana e vai acontecer a vontade de Deus, não a nossa vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas não é conforme a nossa vontade, louvado seja o nosso Deus. E agora, Salomão, ele conclui agora a construção do templo, e diz a palavra de Deus mais na frente, que quando Salomão ele conclui essa construção desse templo, a palavra de Deus afirma que Deus agora ele enche o templo com a sua glória. Agora a palavra vai nos informar que Deus ele enche aquele templo com a tua presença, louvado seja o nosso Deus. E quando Deus ele enche aquele templo com a sua presença, ele vem agora com a resposta da oração que Salomão fez, do qual foi o texto que nós lemos, do versículo 12 em diante. Olha o que o versículo 12 fala, que de noite apareceu o Senhor a Salomão, ele disse: ouvi a tua oração, louvado seja o nosso Deus, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício, louvado seja o nosso Deus. Agora, Deus fala que ele ouviu a oração de Salomão e escolheu aquele lugar como lugar de sacrifício, de adoração a Deus. Nós olhamos para esse texto e vemos que Deus ele ouve a oração de Salomão. E será que Deus não está apto para ouvir a nossa oração? Será que Deus também não está apto para ouvir a nossa adoração, onde quer que seja que nós estejamos adorando ao Senhor? Onde quer que nós estejamos invocando a presença de Deus sobre a nossa vida, será que Deus não está apto a ouvir a nossa oração, o nosso clamor, a nossa petição a Deus? Sim, Ele está apto a ouvir, sim. Mas nós temos que entender que a nossa oração não pode ser meramente uma oração, meramente falar com Deus, mas Deus quer nessa oração, Ele quer que nós nos convertemos, Ele quer que nós nos humilhamos, Ele quer que verdadeiramente nós entramos em Tua presença de uma forma e maneira diferente, de uma forma que nós tocamos no coração e no coração de Deus. Porque nós olhamos para a palavra de Deus, Deus muitas das vezes, Ele mudou circunstância de história através da oração, louvado seja o nosso Deus. Nós podemos ver o próprio rei Ezequias, no momento que ele é cometido de uma enfermidade mortal, diz a palavra de Deus, que Ezequias ele é acionado ali pelo profeta, e o profeta fala para ele: você vai morrer, você vai morrer. E agora Ezequias ele se contristou, ele virou o seu rosto para o canto, mas agora ele não começou ali a murmurar, nem blasfemar contra Deus, não, ele se converteu ao Senhor. Ele agora se voltou para Deus em humilhação, ele começou a clamar e buscar a presença de Deus, e ali Deus concedeu para Ezequias mais quantos anos, irmãos? Mais 15 anos de vida para o rei Ezequias, porque ele se voltou e orou para o nosso Deus. Porque às vezes nós podemos receber até mesmo veredito, e veredito humano, que não tem mais jeito, que é o fim, que acabou o rumo da história, não tem mais solução, é daqui para a sepultura, é daqui para a morte, não tem jeito para ele mais. Mas nós sabemos que se nós nos voltarmos para Deus em oração e humilhação, Deus com certeza, Ele vai nos ouvir do céu, louvado seja o nosso Deus. Mas nós temos que ser acompanhados de humilhação, de contrição, de quebrantamento, de transformação, de mudança da nossa vida, como já foi falado nesta noite. Nós servimos um Deus que Ele transforma de dentro para fora. Nós servimos um Deus que tem sondado, e sondado não somente a parte externa, mas sim principalmente o nosso exterior, porque Deus conhece, e conhece o coração, louvado seja o nosso Deus. E Deus quer intimidade. Deus quer profundidade com Ele, é isso que Deus está falando com o povo, e foi isso que Salomão pediu para o povo: ó Senhor, eu tenho um povo aqui, o Senhor tem esse povo, mas se esse povo, quando passar por calamidade, se ele chorar, o Senhor vai responder? É isso que Salomão estava perguntando a Deus, conversando com Deus. A oração que esse povo fizer, o Senhor vai responder. Ainda que não tenha chuva, irmão, se não tiver chuva, não tem como a agricultura ir para frente. E sem agricultura, e sem gado, o ser humano morre. E sem chuva, não tem água, o ser humano morre, o ser humano definha. Ele está falando então do último estágio do ser humano, do último estágio de sobrevivência. Ele está falando de sobrevivência. Se acabar o céu,
se cerrar o céu, se acabar a chuva, se acabar o mantimento, se acabar todas as coisas, louvado seja o nosso Deus, se o povo orar por provisão do Senhor de alimento, de sustento, o Senhor vai ouvir do céu. Aleluia. E Deus agora fala que vai ouvir, Deus responde isso, mas Ele responde com condições. Louvado seja o nosso Deus. Nós sabemos que Deus é soberano, mas nós temos as nossas responsabilidades diante de Deus. Sabemos que Deus é soberano, mas Deus também Ele nos usa. Sabendo que Deus também Ele quer nos capacitar, Ele quer nos levantar para sermos uma bênção aqui nessa terra, mas tem condições de Deus para a nossa vida. Louvado seja o nosso Deus. Eu escolhi esse lugar, eu santifiquei esse lugar, vou colocar minha presença, a minha presença vai estar aí, para casa agora de sacrifício. E nós olhamos que Salomão lhe fala, se o Senhor enviar juízo, praticamente está falando isso, porque tempestade, sem chuva, cerrar o céu, agora esse juízo de Deus, ele fala que Deus que está enviando, o texto fala isso. Ele não está falando que não é um ser humano que está enviando, ele está falando que é o diabo que está enviando, não. Ele está falando, se Deus cerrar o céu, se Deus enviar tempestade, se Deus acabar com a provisão, se nós orarmos, o Senhor, aí vai enviar provisão para nós? Porque muitas vezes Deus envia juízo, irmãos, e às vezes nós não entendemos, porque passamos por pouco tempo agora, esse tempestade, esse surto da Covid. Será que não foi uma provisão de Deus para um despertamento do povo, para o povo da terra, porque foi uma tempestade de forma mundial, foi uma tempestade que atingiu toda a terra foi assolada pela essa Covid, ainda que foi alguém que desenvolveu essa doença, mas será que Deus não usou como instrumento, porque Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, louvado seja o nosso Deus? Será que muitos, vendo essa tempestade, mortandade, será que muitos não se converteram ao Senhor? Porque o Senhor tem suas formas e os seus meios. E será que essa tempestade se afastou agora um pouco da terra? Será que não foi porque o povo de Deus muito clamaram, se converteram ao Senhor, se arrependeram dos seus maus caminhos e pediram ao Senhor provisão de Deus? Será que não? Vocês não oraram por isso? Eu orei. Provisão de Deus, cuidado da nossa família, do nosso lar, dos nossos amigos, livramento. Mesmo assim, se atingisse alguém, que atingisse na sua presença, na presença de Deus, servindo ao Senhor, louvado seja o nosso Deus. É disso que ele está falando, que o Senhor manda juízo. E realmente Deus tem mandado juízo na terra até os dias atuais. Nada e nem ninguém pode impedir o agir de Deus. Sabemos que Deus ele tem as suas vontades próprias. O Senhor, nós entendemos que o Senhor ele rege toda a terra. Se a gente falar que isso é do diabo, se isso for um ser humano que fez, nós estamos falando que Deus ele perdeu o controle da humanidade, louvado seja o nosso Deus. Porque mediante essa tempestade, muitos crentes fiéis morreram nessa tempestade que houve. Foi ou não foi? Louvado seja o nosso Deus. Mas Deus está falando que em meio a essas calamidades da vida, em meio a essas dificuldades da vida, Ele está falando, se o povo orar, Ele fala que tem solução para o problema, Ele fala que tem resposta para o problema, porque a resposta vem e vem de Deus. Louvado seja o nosso Deus. Olha o que Ele fala no versículo seguinte, Ele fala, 13, preste atenção, irmão, se eu, quem está falando se eu? É Salomão ou é Deus? Deus. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos, quem vai ordenar os gafanhotos? Deus. Ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre meu povo. Olha o versículo 14 que ele fala, ele está falando, se eu fizer isso, se eu enviar peste, se eu parar com a chuva, se eu cerrar o céu, se eu enviar mortandade, ele fala agora, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, louvado seja o nosso Deus. Aqui ele está falando para nós, irmãos, que primeiro ponto, Deus tem um povo. E esse povo, esse povo que está também reunido aqui nessa noite, neste local, adorando o Senhor. Eu creio que você é povo de Deus, eu creio que você é servo de Deus, eu creio que você é nação santa, sacerdócio real, povo adquirido por Deus. Então você tem autoridade na oração de entrar na presença de Deus e clamar ao Senhor para o Senhor mudar rumo de história.
história. Deus pode mudar o rumo de história através da sua e da minha oração. Louvado seja o nosso Deus. Glórias a Deus, porque Deus, Ele abriu o céu para nós, Ele abriu um novo e vivo caminho para nós adentrarmos a presença de Deus. E Ele tem um povo esse adquirido pelo sangue do Cordeiro, povo esse que somos nós, irmãos. Você é povo de Deus, você tem uma grande autoridade nas tuas mãos. Às vezes nós não sabemos, irmãos, da grande poder que nós temos em nossa mão, que é o meio da oração, a presença do nosso Deus. Mas Deus fala, se o meu povo, esse meu povo aí que você falou, Salomão, que se eles orarem, se eles se converterem nos nossos caminhos, o Senhor vai ouvir. Deus, aí Deus responde para ele, fala, se o meu povo, esse mesmo povo que você está falando, esse mesmo povo aí que é o meu povo, que se chama pelo meu nome, louvado seja o nosso Deus. Quem se chama pelo nome de Deus aqui, irmãos? Aleluia. Quem clama pelo nome de Deus, quem chama o nome de Deus aqui nesta noite, louvado seja o nosso Deus. Esse povo que chama pelo meu nome, ele fala se humilhar. O primeiro ponto é nós nos humilharmos na presença de Deus. O primeiro ponto é nós nos quebrantarmos na presença de Deus. Como eu falei, Deus não quer somente meramente uma oração, chega lá mecanizada, Senhor meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado, amém, dormir, não. Deus, Ele quer humilhação, Ele quer intimidade, Ele quer profundidade. Ele fala assim, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, louvado seja o nosso Deus. Glórias a Deus. O primeiro ponto, antes de nós orarmos a Deus, para Deus mudar alguma coisa em nossa vida, ou na vida do nosso irmão, ou na vida do nosso próximo, primeira coisa, antes de nós orarmos, nós temos que nos humilhar na presença de Deus. Se você quer ver a mão de Deus mover na tua vida, se humilhe na presença de Deus, porque a poderosa mão de Deus te exaltará, louvado seja o nosso Deus. A poderosa mão de Deus te levantará. Se nós queremos ver mudança na nossa vida, na nossa história, na nossa igreja, nos nossos irmãos, na nossa parentela, nós temos que nos humilhar na presença de Deus. Louvado seja o nosso Deus. Rasgar o nosso coração na presença de Deus. Se humilhar e orar, e buscar-me, e se converter dos seus maus caminhos. O que Deus fala? Então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Louvado seja o nosso Deus. Nós olhamos para o primeiro ponto que nós temos um Deus que Ele quer que nós nos humilhamos. O segundo ponto, Ele quer que nós oramos, mas essa humilhação, essa oração tem que ser em busca e em conversão. Nós temos que converter o nosso coração ao nosso Deus para que Ele possa nos ouvir. Então a resposta de Deus, o ouvir de Deus vem quando verdadeiramente nós nos humilhamos em oração ao nosso Deus. Então tem algum espaço a ser definido para que Deus venha nos atender. Louvado seja o nosso Deus. Não adianta, irmãos, nós queremos ficar na presença de Deus com muitas vezes com exaltação, com vanglória. Não vamos chegar. Não vamos chegar lá, não vamos agradar a Deus. Deus fala que nós temos que nos humilhar e orar, se converter no mau caminho, e Deus do céu, Ele vai ouvir e Ele vai sarar a nossa terra. Louvado seja o nosso Deus. Aí nós olhamos, aí eu olho para a minha vida e penso quantas coisas às vezes eu tenho perdido de Deus. Às vezes eu tenho perdido muitas coisas de Deus para a minha vida, porque eu não tenho me humilhado na presença de Deus. Porque muitas vezes eu não tenho me convertido nos meus maus caminhos. Às vezes eu não tenho largado algumas coisas que eu acho que é primordial para a minha vida, para poder botar Deus mais em excelência na minha vida. Às vezes eu não tenho me destacado em tempo determinado para o meu Deus, mas tenho preocupado só comigo mesmo, com as coisas deste mundo, que são passageiras, que vai passar. Às vezes Deus não tem ouvido minha oração, o meu clamor por causa disso, porque eu não tenho intimidade com Deus, eu não tenho humilhação, eu não estou me convertendo ao Senhor dos meus maus caminhos, louvado seja Deus. Isso estou falando eu, estou falando da minha vida. E às vezes eu deixo de ser abençoado e abençoado por Deus. Porque foi uma coisa que Salomão pediu, e pediu para o povo de Israel, e essa bênção chega para a nossa vida. Você tem essa bênção na sua vida, eu tenho essa bênção na minha vida, de ter intimidade e conversar com Deus, porque nós somos povo de Deus. Ou será que não somos, irmãos? Eu acho que nós somos povo de Deus, louvado seja nosso Deus. Nós somos nação santa, nosso Deus. Então esse povo, quando ele se humilha, diz o texto, quando ele se humilha, quando ele se ora, quando ele busca o Senhor,
quando ele se converte dos seus maus caminhos, Deus fala que ele vai ouvir. Mas nós temos que ver que se o meu povo, o primeiro ponto tem que ser povo de Deus. Não é qualquer oração que às vezes a pessoa fala, não, que fulano de tal, meu irmão, ele não é da igreja, mas ele ora e Deus ouve ele. Mentira, primeiro tem que ser povo de Deus, não ouve. O texto está falando que o povo, Deus vai ouvir o seu povo. Aleluia. Ele não vai ouvir aquele que não é povo, não. Porque o Senhor Jesus Cristo ele faz esse convite. Aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então tem sofrimento, tem renúncia, tem dedicação a Deus para Deus ouvir a nossa oração, para Deus atender a nossa oração. Louvado seja o nosso Deus. Será que a nossa vida aqui nessa noite é em vão? Será que a nossa busca a Deus é em vão? Será que nós temos nos quebrantado e quebrantado a presença de Deus de uma forma vã? Não, existe dedicação. Será que Jesus Cristo viu hoje aqueles que ainda seja parente nosso, ainda que seja filho, ainda que seja irmão, estão distantes da presença de Deus? Será que eles também irão para o céu? Não irão. Louvado seja nosso Deus. Essa é a realidade do Evangelho. Porque Deus está falando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, esse se humilhar e orar, se converter do seu mau caminho, eu ouvirei do céu. Louvado seja o nosso Deus. Ainda que muitas vezes nós ficamos tristes, porque quem não tem muitos amigos, até mesmo parente íntimo que está longe do Senhor, afastado do Senhor, e queria que estivesse na presença de Deus, e que Deus permita, em nome de Jesus Cristo, que tenha na vida de Jesus Cristo eles se convertam e chegam para a presença de Deus. Então ore por eles, se humilhe na presença de Deus, que Deus, ele vai ouvir do céu, vai ouvir do seu trono. Louvado seja o nosso Deus. Então eu ouvirei do céu. Se o meu povo, esse povo que é meu, que chama pelo meu nome, que chama de Deus, que chama de Senhor, o Senhor é meu Pai, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu Deus, o Senhor é minha salvação, o Senhor é minha libertação, esse povo que está falando, que clama ao Senhor, que se converte em oração e humilhação, ele fala que ele vai ouvir esse povo. Então não tenho medo de entrar na presença de Deus. Sabemos que muitas vezes, irmãos, eu sempre falo, o inimigo da nossa alma, muitas vezes ele coloca bastante coisa na nossa vida para nós não termos uma intimidade com Deus. Ele coloca muitas vezes palavras de acusação, palavras na nossa mente, em nossos pensamentos, para que nós não venhamos entrar na presença de Deus com intimidade com o nosso Deus. E Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele, por isso que Ele rasga o véu do tempo de alto a baixo. Louvado seja o nosso Deus. O véu foi rasgado, intimidade você tem com Deus, presença você tem de Deus. O que nos falta agora é interpretância, é coragem de entrar no santo do santo pelo novo e vivo caminho. Louvado seja o nosso Deus. Agora o que nos falta é coragem de nós entrar na presença de Deus e reconhecermos quão miserável e pecadores nós somos, independente de Deus, porque se Deus mandar uma mortandade, nós morremos na hora. Se Deus cerrar os céus, se Deus não mandar chuva na terra, nós vamos definhar na terra, porque Deus é Deus provedor. Aleluia! Será que existe alguma coisa impossível a esse Deus que fala que você é povo, que eu sou povo, e fala que aquele que se humilha, aquele que ora, ele ouve? Ele muda quadro de história. Louvado seja o nosso Deus. Ele manda anjo lá do céu em teu favor. Ele manda resposta lá do céu em teu favor, na tua vida. Aleluia. Mas é necessário nós termos intimidade com Deus, irmãos. Renunciar é difícil. Renunciar é difícil. Ter intimidade com Deus é difícil, mas não é impossível. Louvado seja o nosso Deus, porque nós sabemos o possível, nós podemos fazer, mas o impossível compete ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso que está no alto e sublime trono. Louvado seja o nosso Deus. Esse meu povo aí, Salomão, que você está falando, você pediu por eles, mas tem um porém: se eles se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Louvado seja o nosso Deus. É promessa de Deus. Será que Deus é um homem ou filho do homem para que minta e se arrependa? É promessa de Deus. Poxa, pastor, porque muitas vezes eu não tenho visto as promessas de Deus não se cumprir na minha vida, porque o problema muitas vezes está em nós, não em Deus. Deus não tem problema nenhum, Deus não tem variação de dúvida nenhuma. Como foi orado nessa noite, é o mesmo Deus de ontem, de hoje, é o mesmo Deus de sempre. O nosso Deus não muda. Se Deus curava no pecado, no passado, também vai curar no presente. Se Deus abrir a porta no passado, Ele também vai abrir porta no presente.
Se Deus fazia o impossível no passado, Ele também vai fazer o impossível no presente. Porque nós servimos um Deus que não muda. Aleluia. E esse Deus, como foi falado, Ele está aqui nesta noite para nos abençoar. Ele está aqui nesta noite para ir de encontro lá a maior profunda ferida, na maior necessidade da nossa alma. Ele está aqui nesta noite para nos abençoar, mas Ele quer intimidade para com Ele. Porque nós temos que sair de uma vida de um conformismo espiritual. Eu falo isso, eu junto com os irmãos agarrados. Nós temos que sair de uma vida de um conformismo espiritual para termos mais intimidade com Deus. Sair do nosso conforto espiritual, que eu estou falando. Sair do nosso conforto, da nossa zona de conforto. Até aqui está bom, aqui está ótimo, já sei todas as coisas, não sabe nada. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Já conheço tanto, conhece nada. Tem que ter intimidade com Deus. Porque nós sabemos que nós somos salvos, não somos salvos de qualquer forma. Nós não somos salvos de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que nós vamos entrar no céu. Então, como o evangelista Jorge falou, nós estamos com a roupa aqui limpinha, mas nós temos que estar limpo de coração. Louvado seja o nosso Deus. E esse Deus lá do céu, Ele está vendo o coração aqui nesta noite. Ele está vendo o nosso coração aqui nesta noite, porque nós podemos fazer muitas coisas ocultas da igreja, ocultas do pastor. Eu posso fazer coisa oculta da minha esposa, mas nada, ninguém pode esconder do nosso Deus. Porque esse Deus é que contempla os corações. E Ele fala: se você se converter, eu perdoo. Aleluia. Se você se humilhar, eu perdoo. Se você se converter dos seus maus caminhos, eu perdoo. Eu ouvirei do céu e sararei a tua terra, te perdoarei. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo de número 15, irmãos. Ele fala, olha que fato importante, irmãos. Além de falar que Ele perdoa aquele que se humilha, Ele fala que Ele tem um povo. Olha o que Ele fala no versículo número 15, guarda isso no coração. Ele fala que os olhos deles, irmãos, Ele fala: estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Louvado seja o nosso Deus. Sabe o que Ele está falando para nós hoje em dia? Eu estou atento à oração que vocês fizerem em qualquer lugar. Hoje em dia é sim. Hoje em dia é diferente. Basta somente nós nos humilharmos, quebrantarmos diante de Deus. Que a intimidade com Deus, Jesus Cristo é o caminho. Fala só: fecha a porta do seu quarto e ora. Busca a presença de Deus. Poxa, meu Deus, eu estou querendo tanto a mudança nessa área. Às vezes a gente fica pensando, né? Às vezes nós ficamos até mesmo meditando, seja dentro de casa, seja no serviço. Senhor Deus, a sua provisão aqui, Deus. Meu Pai, a sua provisão nesta área. Mas muitas vezes nós não fechamos a porta do quarto e nos humilhamos ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. E nós olhamos que aí não vem a resposta de Deus, não vem a provisão de Deus, porque falta de humilhação e contrição de coração na presença do nosso Deus. Deus quer intimidade para com Ele, louvado seja o nosso Deus. Tem uma certa passagem que também o presbítero Isaías gosta, que ele fala que quando o Senaqueribe ele se levanta como povo de Deus, né, irmãos? O irmão conhece essa passagem para nós entendermos. O mesmo rei Ezequias, a palavra de Deus fala que Senaqueribe, ele manda uma carta de uma afronta para o rei de Judá, de Israel, para Ezequias. Ele está falando: ó, todos os reinos que nós combatemos, nós vencemos. Ele falou: não adianta orar. Olha o que ele falou, olha a ousadia de Senaqueribe: não adianta orar, clamar ao Deus de Israel, que não tem solução para o problema de vocês, porque nós conquistamos todas as nações, nós destruímos todas as nações. Aleluia. E diz a palavra do Senhor lá em Isaías, capítulo 37, falando que o coração do povo ficou com grande temor, porque realmente eles eram cruel, eles destruíam tudo. Aonde eles entravam, eles dominavam, eles acabavam com tudo. E o povo devia estar com maior medo, pensando: agora nós vamos ser destruídos. Mas diz a palavra do Senhor que quando o rei Ezequias ele pega essa carta, aleluia, ele fala que colocou aquela carta perante o Senhor. Eu entendo que ele coloca aquela carta perante o Senhor. Ele deve ter botado no chão, se curvado, se humilhado e orado a Deus, louvado seja o nosso Deus, para que Deus entrasse com provisão na vida deles, com solução na vida deles, louvado seja o nosso Deus. E a gente olha aqui o desenrolar da história. O povo da Síria, o grande exército, cerca a Judá, louvado seja o nosso Deus. E agora o povo com medo,
Mas o rei ficou tranquilo que veio a resposta de Deus através do profeta Isaías para o rei Ezequias. Falou para ele: fica tranquilo, pode ficar tranquilo, que eu vou dar um jeito nesse camarada aí. Ele vai ganhar um freio na sua boca e um anzol no teu nariz. Louvado seja o nosso Deus. Deus está falando que ele ia controlar Senaqueribe, botar um freio na sua boca. Quem bota freio, ele faz o que? Controla. Não é isso que nós fazemos com o cavalo quando bota o freio? Puxa para a direita, vai para a direita. Puxa para a esquerda, vai para a esquerda. Puxa para trás, vai para trás. Manda ir para frente, vai para frente. Ele falou ainda mais: eu vou pescar ele, vou botar um anzol no nariz dele. Louvado seja o nosso Deus. E é isso que Deus fez com Senaqueribe. Aquele grande exército estava lá, cercado, mais de 185 mil homens, irmãos, armados, fortemente, o povo lá dentro com medo. Louvado seja o nosso Deus. E agora Deus manda a provisão. A palavra de Deus fala que Deus mandou quantos anjos? Um anjo do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Que isso, pastor? Um anjo do Senhor acabou com 185 mil homens do exército de Senaqueribe, do rei da Síria. Louvado seja o nosso Deus. E agora Senaqueribe, vindo pela destruição, ele volta correndo para a Síria. Ele entrando dentro do templo do seu Deus Dagom para adorar o seu Deus, veio os seus 2 filhos, aleluia, e mataram Senaqueribe, os seus 2 filhos. Está entendendo o que Deus faz? Deus colocou freio nele, levou ele de volta lá dentro do templo do seu Deus. Ele morre dentro do templo do seu Deus, que diz que tinha mais poder que todos os deuses da terra. Olha o que Deus faz. Nós entendemos que nós servimos um Deus que ele tem mão e ainda toca. Nós servimos um Deus que ele tem boca e ainda fala. Nós servimos um Deus que ele tem olho e ainda vê. Não posso fazer nada se ele servir um Deus de barro, de madeira, que tem mão e não toca, que tem boca e não fala, que tem olho e não vê, mas nosso Deus vê. Aleluia. E esse Deus que nós estamos servindo aqui nesta noite, é esse Deus que nós temos chamado, o Deus do impossível, que ainda toca, que ainda vê, que ainda sonda, que ainda muda quadro de história. Basta somente nós nos convertermos. Louvado seja o nosso Deus. Não entendo porque minha vida está acontecendo isso, porque o problema está em nós, irmãos, não em Deus. É isso que nós temos que entender. Essa é a essência do Evangelho, essa é a essência da palavra de Deus. Se eu quero mudança, eu tenho que ter intimidade com Deus. Se eu quero transformação, eu tenho que buscar intimidade com Deus. E às vezes eu quero exigir do meu irmão, mas eu não faço nada para que minha vida venha mudar. Louvado seja o nosso Deus. Às vezes eu quero botar problema em todo mundo. Não, o problema está no evangelista Jorge. O problema está da irmã Juliane. Não, o problema está em mim. Eu tenho que saber disso. Eu tenho que ter intimidade com Deus. Porque ele fala: se o meu povo se humilhar e orar e se converter ao seu nome para mim, eu ouvirei do céu. A promessa de Deus, ele vai ouvir. Entendeu, irmãos? Ele orou ao Senhor, ele colocou aquela carta de afronta. E eu pergunto para mim e para você nessa noite: qual tem sido a sua carta de afronta que você tem colocado diante de Deus? Qual tem sido o seu problema que você tem colocado diante de Deus? Começa a colocar neste momento, nesta hora, diante do altar do Senhor, diante da presença de Deus, mas com humilhação, com quebrantamento, com transformação de vida, porque Deus, ele tem mão e ainda toca. Tem boca e ainda fala, tem olho e ainda vê. Louvado seja o nosso Deus. E é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que essa igreja, louvado seja o nosso Deus, que serve a Deus, é esse Deus do impossível. Versículo 15, irmãos, só para a gente já vai fechar de novo, mais uma vez, para nós entrarmos em nosso coração. Estarão abertos, olha o que Deus fala: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Entenderam, irmãos? Deus está atento à sua oração. Deus está atento à sua oração. Deus está atento à sua oração. Louvado seja o nosso Deus. Porque Deus, ele ouve todas as coisas. Atender que é o diferente. Porque para atender tem que ser tocado de forma diferente, como aquela mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus Cristo de uma forma diferente. Jesus Cristo: olha, quem tocou em mim? A multidão, você mexe, a multidão te aperta, quando o Senhor pergunta quem tocou em mim. Não, porque de mim são virtude, de mim são o poder. Então nós temos que tocar no Senhor através da nossa oração de uma forma diferente, de uma forma que saia poder de Deus em direção à nossa vida, em direção ao meu lar, ao seu lar, à minha família, à sua família, aos nossos amigos. Você é sacerdócio de Deus. Você é povo adquirido.
é nação santa, é povo eleito. Você é diferente do mundo, eu sou diferente do mundo, temos que ser diferente do mundo. Não temos que nos conformar com o mundo, temos que ser diferente do mundo, essa é a ordem para a nossa vida. Você é projeto de Deus, mas muitas vezes o inimigo fala, não, tá bom, fica assim, tá tranquilo, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, Deus te aceita assim, mentira! Deus quer você assim mesmo, mentira! Deus não quer você assim, não, Deus quer você com intimidade com Ele. Repreende esse espírito na sua vida. Repreende esse espírito que muitas vezes quer levar você num estado de morte espiritual. Louvado seja o nosso Deus. Tenha intimidade com Deus. Tenha intimidade com Deus, porque Deus ele está ouvindo o seu e o meu clamor. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus venha abençoar a vida dos irmãos. Glória a Deus. Que Deus possa estar sempre movendo, aleluia, a sua vida e a minha vida para ter uma intimidade para com Ele. Que Deus possa estar movendo cada vez mais a nossa fé ao ponto de nós termos essa ação de Deus, agir de Deus em nossa vida, mesmo no impossível, porque Ele faz o impossível. Louvado seja o nosso Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que as palmas possam louvar o nosso Deus.